Olá, pessoal, tudo bem? Patrícia César, sócia fundadora da Zau Investimentos. Hoje eu estou aqui com vocês para a gente fazer mais um Papo em Alta. Lembrando que essa é uma série que a gente tem, onde toda semana a gente traz um convidado para a gente discutir sobre algum tema. Lembro sempre desde o início. Isso não é qualquer tipo de recomendação. A ideia realmente é a gente passar para vocês informações sobre o mercado, sobre a economia e tudo que vocês têm que ficar acompanhando. Meu convidado de hoje é o Flávio Oliveira, meu sócio aqui no escritório, que é o sócio responsável pela mesa de renda variável. E antes de eu chamar ele, quero só lembrar vocês onde vocês conseguem buscar informações e bastante material de forma gratuita. Então, lembrando que aqui no site da Zau vocês conseguem encontrar, aqui na parte de relatórios grátis, diversos materiais que a gente coloca para vocês gratuitamente sobre diversos temas. Então, parte de renda variável, sobre a parte de economia, renda fixa, então tudo vocês conseguem encontrar por aqui. Depois, eu lembro também que lá no Instagram a gente publica diversos materiais específicos para cá, né? Então vocês conseguem ficar bem informados, acompanhar a agenda da semana, tudo que é importante. Lembro também que aqui vocês conseguem acessar a Linktree. Aqui vocês vão ter as informações gerais sobre tudo que a gente tem feito aqui no escritório, então sobre as próximas lives, sobre os e-books, e aqui também todos esses materiais bacanas que a gente propicia para vocês. Falando desses materiais, lembro que a gente tem dois em especial que são os meus favoritos, que a gente tem aqui. Essa daqui é uma carteira que a gente tem falando dos perfis de investidor e depois ela vai passar para vocês uma carteira para um perfil moderado. Então aqui vocês vão ter as informações dos ativos que compõem a carteira. Então ali vai ter a descrição de cada um dos ativos. Ela é uma carteira real que a gente tem de um investidor aqui no escritório que ela segue essa carteira. Então, para que vocês consigam entender quais foram os tipos de ativos que foram utilizados por esse investidor, entender qual que é a volatilidade, tem tudo aqui certinho para vocês. E por último, e não menos importante, lembro sempre que a gente tem o nosso guia de renda variável, um guia super completo para que vocês consigam ter todas as informações antes de vocês começarem a investir. Então agora deixa eu chamar o Flávio para a gente começar o nosso bate-papo. Pessoal, então como eu tinha dito, hoje a gente está aqui com o Flávio, nada como trazer o convidado do próprio escritório. Flávio, tudo bem? E aí, Paty, tudo bem? Olá, pessoal, tudo certo? Tudo ótimo. Então, só lembrando, pessoal, o Flávio, ele é também sócio fundador aqui do escritório junto comigo. Ele é o sócio responsável pela nossa mesa de renda variável. E hoje a ideia é realmente a gente trazer todos esses tópicos que tem com relação à eleição dos Estados Unidos, de que forma isso pode influenciar nas carteiras de investimentos de cada um de vocês, o que a gente tem que tomar cuidado. E ainda, a gente tinha aberto alguns dias atrás no nosso Instagram espaço para vocês fazerem algumas perguntas. Então, a gente está com algumas perguntas aqui que o Flávio também vai responder. Então, a ideia é a gente fazer um bate-bola ali, realmente a gente passar essas informações de uma forma mais simples. E eu acho que, Flávio, a gente pode começar falando já com relação à expectativa que a gente pode ter de reflexo nas bolsas com relação ao resultado, né? Acho que dessa vez, diferente do que a eleição anterior, existe uma, digamos, probabilidade maior talvez as pesquisas estarem mais certas, né, que é algo que tem se comentado muito, e de que forma tu entende que isso pode refletir, em primeiro lugar, aqui na nossa bolsa, mas também, né, nos mercados do mundo todo. Perfeito, então, Paty. Bom, primeiro comentando sobre essa questão das pesquisas, né? Isso é uma coisa bem interessante, porque muitas pessoas estão aí apostando no mesmo efeito que a gente teve em 2016, e a própria forma de apuração, né, ela está mudando, ela evoluiu bastante, principalmente porque a última eleição ela foi totalmente inesperada, e realmente a gente espera muito mais precisão hoje, apesar de hoje a gente ter um cenário que também ele está bem mais indefinido do que estava em 2016. Bom, acho que o primeiro ponto, assim, a gente pode falar aí de três cenários, né? A gente tem um cenário Trump, um cenário Biden com uma maioria republicana no Congresso e um cenário Biden com uma maioria democrata. O cenário Trump, né, ele eu acho que é o status quo, né? Basicamente, a nossa visão é que a volatilidade, no caso de uma reeleição, ela vai ser basicamente derivada de fatores macroeconômicos. A parte política, na nossa visão, ela já está precificando uma reeleição. O que é o grande ponto, né, do Donald Trump hoje? São as questões geopolíticas, né? Então, uma relação muito conturbada aí com os parceiros comerciais internacionais dos Estados Unidos, em especial com a China. E apesar de, no curto prazo, a gente ter menos risco de mercado, menos volatilidade, é uma caixa de Pandora. Pode sair qualquer coisa dali de dentro nos próximos anos.
e a gente sabe como é o gênio do atual presidente, e a gente não sabe exatamente o que ele pode fazer e que tipo de problema pode surgir de uma tensão geopolítica aí, que pode ser uma coisa mais aguda ou até mesmo deteriorar as relações, principalmente com a China, de uma forma mais profunda. Então, resumindo, se a gente fosse falar de Donald Trump, eu diria que uma estabilidade de curto prazo, porém, a depender aí da forma que ele vai agir após reeleito, a gente pode ter, sim, sérios problemas de relações internacionais. Até né? Quando eu tinha feito, acho que foi o guia desse mês agora de outubro, até a XP tinha comentado um pouco sobre isso, né, de eventualmente numa possível reeleição dele, algo perto de estabilidade, desconsiderando qualquer tipo de novidade com relação a ele e de divergências com outros países. Mas no caso de uma eleição do Biden, a XP entendia que isso falando de curtíssimo prazo, né? Isso podia influenciar negativamente aqui também. Tu concorda? Tu entende que isso é possível? Na verdade, isso é possível porque não é que vai influenciar aqui, porque o mercado, em teoria, precificaria muito mal a eleição de um democrata, né? A gente sabe que a tendência, né, dos democratas é uma preocupação maior aí com o welfare, gastos públicos, e eu estava dando uma olhada ali no plano de ampliação que ele tem na parte de saúde, né, do Obamacare e outros. Em 10 anos é uma estimativa de gastos de 2,25 trilhões de dólares, né? Então, da onde vai sair esse dinheiro? Olha, além da injeção de dinheiro, né, da impressão de dinheiro via dívida, isso daí vai ter que sair das empresas, vai ter que ter elevação de impostos corporativos para financiar isso tudo. Então, acho que esse que é o ponto principal. O mercado ele já precifica que uma eleição do Biden pode ter uma elevação de impostos, e isso daí tira a liquidez do mercado como um todo. A grande questão é se a gente vai ter ali um Congresso republicano ou democrata, porque a depender disso a gente tem uma maior facilidade para que os planos deles se concretizem, né? Ou que eles sejam mais amplos, mais profundos. Exato. Acho que hoje a diferença acho que não é tão gigante, né? Da quantidade de cadeiras de 100. Eu acho que são, se eu me lembro de cabeça, acho que são 53 que são republicanos, mas acho que se tivesse uma diferença de 5, vai mudar daqui a pouco também, né? Então, a diferença não é tão grande assim. Então, a gente corre, entre aspas, os dois riscos, né? De ter qualquer um dos dois presidentes eleitos e ter o Congresso com qualquer uma das duas pontas também, né? Mas eu vou dizer, assim, que eu acho que o maior risco hoje que a gente tem caso de mesmo Biden com o Congresso aí democrata, porque provavelmente tudo de forma geral que for tentar vai passar com mais facilidade. E, bom, aí é aquilo que a gente falou, né? A elevação de impostos, até porque o foco deles é dar mais poder de compra e estabilidade para a população, em detrimento das empresas. Então, isso, sem dúvida, vai acabar machucando os múltiplos, né? Exatamente. Com relação a eles, tem alguns pontos de divergência, até já passando um pouco no que tu já falou, que né, as principais divergências deles com essa parte de política monetária, taxa de juros, a tributação tu já comentou, né, que existe essa possível elevação se eventualmente a gente tiver o Biden ganhando, os gastos também do governo também aumentarem. Com relação à taxa de juros especificamente, ali tem alguma perspectiva de mudança se ele fosse eleito? Olha, eu acho muito delicado a gente falar de qualquer coisa nesse sentido, né? Na verdade, ali, o Banco Central americano já se pronunciou, e a ideia é que as taxas de juros permaneçam baixas por períodos prolongados. Então, eu acho assim que se a gente for falar do Federal, a expectativa é de que as taxas permaneçam baixas. O que me preocuparia, mas isso deve ser hipotética, e eu não tenho embasamento para falar isso, seria que com um aumento realmente excessivo do gasto público, a gente comece a ter problemas com a rolagem das dívidas americanas, né? Então, imagina, a gente tem um juro zero e o endividamento só aumenta,
a gente sempre corre o risco daqui a pouco de começar a ter problemas, né, nos leilões de dívida e isso talvez empurrar o juro para cima. Não estou dizendo que isso vá acontecer, mas em teoria, se tu tem um aumento de gastos e a economia não corresponde com o crescimento, a gente tem risco que isso efetivamente aconteça. Mas, por via de regra, em ambos os cenários, o juro permaneceria baixo aí por um período prolongado e o Federal seria mais tranquilo com relação à inflação, né? Seria mais condescendente com relação à inflação nesse período. Exatamente. E vamos entrar já uma parte ali com relação aos investidores, efetivamente, né? Existe alguma forma de hoje, né? Pensando que a gente está a pouquíssimos dias da eleição, existe ainda alguma forma de o investidor hoje conseguir ou se preparar ou proteger a carteira dele, ajustar a carteira dele perante os dois cenários, né? Ele conseguiria fazer isso na mesma carteira não, ganhou um ou ganhou outro e está tudo bem. Olha, é que na verdade, primeiro eu vou falar o que eu acho que é correto, né? Eu acho que são 3 pilares aí quando a gente fala aí de proteção, né? A primeira coisa é a diversificação. O investidor ele está posicionado em diferentes categorias de ativo e preferencialmente em diferentes localidades geográficas, né? Então está exposto a outras moedas que não sejam o real, exposto a diferentes setores da economia. O segundo ponto é a exposição correta, né? Então, o investidor ele tem que ter o risco que seja adequado ao perfil dele. Então, se tu tem uma alocação em algum ativo de risco ou qualquer outra coisa e essa alocação ela te dá aquela dor de barriga, né? Ou seja, em momento de volatilidade tu não lida bem com isso, talvez tu esteja exposto demais. E a terceira forma é o caixa, né? Então, se o investidor ele tiver diversificado, tiver com a exposição correta em ativos de risco, principalmente, e tiver caixa, ele provavelmente vai passar muito bem, independente do cenário, até porque se o cenário ele for mais desafiador, ele vai ter diferentes ativos de diferentes categorias, ele não vai passar essa dor de barriga e ele vai ter caixa para comprar caso os ativos caiam, né? Acho que existe uma terceira via, né, que são aquelas estratégias mais diferentes, né, principalmente envolvendo derivativos. Esse tipo de coisa pode ser utilizada para o investidor, para ele se defender de eventuais volatilidades do mercado. O nosso grande problema é o quê? Devido à volatilidade que a gente teve no primeiro semestre por causa do Covid, cara, e mais essa, né, de mercado americano, os derivativos eles estão absurdamente caros. Então, eu recomendo que é uma via interessante, mas o investidor tem que saber muito bem o que ele está fazendo, ele tem que ter uma estratégia definida, ou ele precisa de uma assessoria adequada. Então, acho que essa via também é interessante, mas, de forma geral, onde eu vejo mais sucesso são nas 3 primeiras: diversificação, exposição correta e caixa. Se fizer isso o tempo todo, na teoria, não tem, o cenário já está ali dentro, né? Na teoria, não precisa fazer nada. É verdade, é verdade. Passando ali para as perguntas, a gente teve algumas perguntas que tu até já respondeu, das que a gente tinha recebido, mas tem algumas delas aqui que entra um pouco do que tu tinha comentado, mas ela é bem direta, né? Um investidor que te questiona com relação, é momento de reduzir a exposição em renda variável? Olha, eu acho também que nem na pergunta, na questão anterior, né? São 3 pontos, né? Se você está desconfortável com a sua posição em renda variável, se tu tem um ganho em renda variável que tu já julga adequado, ou se isso faz parte da tua estratégia, sim, é a hora pode ser a hora de reduzir a exposição em renda variável. Eu sou muito contra essa questão de deixar o momento definir as coisas. Eu acho que tudo é uma questão de estratégia e ela tem que ser previamente definida. Mas, de forma geral, acho que esses são os pontos. Mas, em especial, se isso fizer parte da tua estratégia. Estou extremamente alocado, com ganhos aí que eu já acho interessantes. Pode ser, para os nossos clientes aqui, que estão nessa situação, sim, nós estamos reduzindo. Mas, sempre lembrando, gente, reduzir não é vender tudo. Reduzir é tirar um pouco do risco da carteira, para que, caso haja um momento de estresse, a gente possa realocar os recursos de uma forma mais eficiente. E sempre lembrando, né, gente, a gente pode muitas vezes estamos errados, ou seja, às vezes a gente reduz a posição,
acreditando que o mercado vai ceder, e o mercado simplesmente continua uma trajetória de alta. Então, esse é por isso que eu sempre falo, tem que fazer parte da estratégia, porque senão a gente começa naquela, né? Reduz aqui, aí o mercado sobe, aí o investidor vai lá e recompra tudo sem estratégia nenhuma, e aí tu perde totalmente referência. Inclusive, o mercado pode cair, e aí a gente sabe que tudo vira aí um mar de frustrações, né? Exatamente. Tinha uma outra pergunta aqui que era com relação à injeção de recursos por parte do Fed. Entra um pouco do que tu já tinha respondido um pouquinho antes, mas acho que é legal até para a gente ser mais preciso ali, né? Que impactos negativos ali que a gente pode ter com essa injeção de recursos que a gente vem tendo, na verdade, tanto do Fed quanto de vários outros bancos centrais que a gente tem visto, né? Olha, na verdade, é totalmente imapeável isso, tá? Eu tenho, assim, é uma quantidade de dinheiro surreal que foi colocada nos mercados, e a gente está num cenário aí que a gente não tem como dizer quais são os impactos reais, porque tudo depende. A gente pode ter uma elevação de juros rápida por algum motivo, e isso pode gerar um problema muito grande. A gente pode acabar diluindo isso no tempo. Agora, como tudo, né? A quantidade, eu acho aí que o maior risco que a gente tem quando a gente coloca muito dinheiro na economia sem ter uma contraparte produtiva é que os ativos de risco, eles se valorizam, até porque as taxas de juro caem pelo excesso de liquidez. E, cara, quando os ativos sobem dessa forma sem precedente, qualquer coisa que a gente tenha ali na frente que saia fora do controle, a queda fica muito maior, né? Então, eu diria que eu não tenho como saber, e ninguém tem como saber. Ali na frente, quando estourar algum problema, alguém vai ter avisado. Só que esse vai ser o certo da vez, né? Assim como foi ele, outras vezes vão ser outros. Mas na minha cabeça, eu acho que isso aí vai jogar o preço dos ativos mais para cima, os ativos que tenham qualidade, e em algum momento, pedrinha para cima, e em algum momento o mercado volta, né? Eu sou uma pessoa, um otimista nato, eu acredito no crescimento dos mercados, dos ativos de qualidade, mas sem dúvida, quando tu injeta alguma coisa que faz o mercado caminhar com mais força, a principal consequência que a gente tem é que na hora da realização ela provavelmente vai ser mais aguda do que seria sem essa injeção de estímulos. Última pergunta, nem estava ali no briefing que eu tinha te mandado. Tinha falado dos ativos. Alguma classe de ativos aí que pode se beneficiar? De classe de ativos, eu digo focada em bolsa, né? Algum setor específico aí que pode se beneficiar com alguma das duas, com a vitória de um ou do outro? Dá para... Olha, vamos pensar aqui. Olha, com a eleição do Biden, levando em conta que a gente vai ter uma injeção ainda maior de dinheiro, possivelmente ativos reais, né? Então, acho que, por exemplo, o ouro, que é uma coisa que já está aí, que a gente viu que já veio subindo nos últimos anos, mas se a gente fala de ouro, vamos falar também minério, e principalmente isso eu acho que vai ser uma coisa que vai ser independente de quem ganhar, esses minérios ligados a essas commodities metálicas ligadas aí à tecnologia, né? Então, aquela corrida de petróleo que a gente teve ali dos anos 50 até anos 2000 e poucos, a gente pode ter hoje com as commodities que são utilizadas nos setores de tecnologia, independente de quem ganhar. Mas essas reservas de valor, talvez elas peguem mais tração num cenário onde o Biden ganhe pela questão da injeção de mais dinheiro na economia. E acho que também uma tendência que ela é mais acíclica nessa é a tendência secular da tecnologia, né? Então, empresas aí que sejam ligadas à inovação e disrupção, que tenham esse viés de crescimento exponencial, elas também devem se beneficiar, independente de quem ganhe. Acho que esses aí são temas bem interessantes para serem trabalhados. Ótimo. Flávio, obrigada mais uma vez. Eu adoro, mesmo eu te vendo todo dia, eu adoro fazer vídeo contigo. Prazer, obrigada, sempre um prazerzaço estar falando contigo. E até daqui a pouco. É isso aí, Paty. Um abraço a todos.